Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do NeuroSchool. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai trazer uma das referências, tá? Uma das referências e transtorno do movimento do Brasil. A gente trouxe a doutora Roberta Saba. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, como é que tá o áudio? Vocês estão me escutando bem? A imagem está boa, tudo certinho. Vamos entrando. Curtam aí, compartilhem com o pessoal que também estava esperando para ter essa live com a doutora Roberta. Vamos entrando. Bruno, bem-vindo. Dani Damiani, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Ana, tudo bem, Ana? Como vai? Eneudo, Neurooftalmo BR, sejam bem-vindos, vamos chegando, pessoal. Tá tudo certinho o áudio, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é André Vidal, tá? Eu sou neurologista, sou criador do NeuroSchool. A ideia do NeuroSchool é a gente trazer sempre assuntos de relevância científica, tá? Assuntos práticos de doenças prevalentes no dia a dia. Tá? E a doença de Parkinson é uma dessas doenças bem prevalentes no nosso dia a dia, tá? A segunda doença neurodegenerativa mais comum após a doença de Alzheimer. Então a gente trouxe nada melhor que trazer a doutora Roberta. A doutora Roberta, para quem não sabe, foi minha chefe, foi assistente lá do Hospital do Servidor, ela ainda trabalha lá. Quando eu fiz minha residência, ela era assistente e preceptora da residência de neurologia. Lá no IANSP a gente tem um ambulatório muito bom, um ambulatório de distúrbios do movimento, tá? Liderado pela doutora Roberta e pela doutora Sônia. Então lá é um dos carros-chefes do Hospital do Servidor, é transtorno do movimento. Então vamos chegando. Pessoal, de onde que vocês estão falando? Para a gente conhecer melhor vocês. Alex, meu amigo neurologista, também manja muito de distúrbio do movimento. Doutora Sheila, também fez fellow lá em distúrbio do movimento, lá no Hospital do Servidor. Bem-vindos. Rodrigo, meu amigo, bem-vindo a todos. Paraíba. Paraíba foi onde que eu fiz medicina, tá? Então eu fiz medicina lá e fiz residência no Hospital do Servidor, pessoal. E lá onde que eu tive contato com a doutora Roberta. Doutora Roberta, pode entrar aí na nossa live. Pode entrar, vamos ver aqui se ela já está solicitando aqui. Vamos ver. Doutora Roberta. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Doutora Roberta, fala aí um pouquinho para eu poder puxar a senhora aqui na... Achei. Transmitir ao vivo. Vamos lá. Doutora Roberta, deixa eu ver se ela vai entrar, aguardando a resposta para entrar ao vivo com a gente, doutora Roberta. Pronto. Boa noite, doutora Roberta. Muito E bem-vinda. aí? É Como um é que você prazer tá, imenso. André? Estou bem, graças a Deus. Muito feliz hoje de poder receber depois de tanto tempo, né? Já estou há um ano, gente, morando em Campinas. Então, perdi um pouco um contato com o pessoal do servidor. Mas um dos efeitos da pandemia é que a gente pode também se comunicar através dessas lives. Então, esse, ao menos, tem um ponto positivo, né? Então, trouxe a doutora Roberta. Doutora, muito prazer em te receber aqui. Se apresenta um pouco, pessoal. Eu já fiz uma apresentação inicial. Sim, eu vi, André. Obrigada pelas palavras. Para mim é um prazer estar aqui, ainda mais você que foi nosso residente. A gente sempre tem uma pontinha de orgulho de perceber o quanto vocês decolaram, o quanto vocês criaram asas, mas que estão no caminho certo, estão tendo sucesso. É isso que a gente sempre deseja. Quando você me pediu para a gente fazer essa live, para mim é um imenso prazer, você sabe disso. É um tema que eu gosto muito, é uma coisa que para mim é muito apaixonante, doença de Parkinson. Então, realmente é um imenso prazer estar aqui. Eu também estou vendo que tem um monte de outros queridos meus assistindo. Não adianta, vocês acabam sendo um pouquinho filhos, não tem como a gente desvencilhar. Sempre foram momentos muito bons, eu tenho
prazer enorme em sempre revê-los, mesmo que foi o que você falou, virtualmente. A gente sempre espera os congressos, né, para a gente poder se reencontrar. Infelizmente, esse ano não vai dar muito certo, mas ano que vem a gente está de volta pessoalmente, conversando, se abraçando, Verdade. e trocando outras informações. Verdade. Doutor, eu estava explicando para o pessoal no início como é prevalente, né, a doença de Parkinson como a segunda doença mais prevalente, doença neurodegenerativa, encontrado também, então, pelos clínicos também vão entrar em contato com paciente com doença de Parkinson, os geriatras, então é uma doença muito prevalente e muito do nosso dia a dia, né? Se a gente for puxar um pouquinho para a história da doença de Parkinson, é uma doença já antiga, né? No século XIX, James Parkinson, ele fez o ensaio da paralisia tremulante, né? Já em 1817. E Charcot também, quando eu fiz a última live falando da história da semiologia neurológica, também ele adicionou também a bradicinesia, a rigidez nesses sintomas do Parkinson, em si, da doença de Parkinson. E aí a gente tem já a levodopa já começou um pouco depois, né, doutora? Sim, você sim. tem a falar? Na verdade, James Parkinson ele era um exímio observador. Você sabe que 2 pacientes eram dele, mas ele escreveu 6 pacientes na época e alguns ele observava na rua. E por isso que ele deu um nome de paralisia agitante, porque era um paciente rígido que tinha muito tremor. Mas o principal critério para o diagnóstico de Parkinson, a gente sabe hoje em dia que é a bradicinesia, e quem descreveu isso 50 anos depois foi Charcot, que hoje é considerado o grande pai da neurologia, né? Mas a levodopa é o que você me falou, ainda é o carro-chefe para o tratamento da doença de Parkinson. Ela foi descoberta, ela surgiu na década de 60. Muitos de vocês devem ter visto aquele filme Tempo de Despertar. Ele retrata um pouquinho, ele fala da encefalite de von Economo, mas ele retrata um pouquinho a descoberta da levodopa, quando o médico passou a dar para esses pacientes que pós-encefalite ficaram com uma forma rígido-acinética e eles começaram a melhorar. E ela foi, ao longo do tempo, sendo associada a outros inibidores enzimáticos, como a benzerazida e a carbidopa, para poder ter menos efeito colateral, melhor ação. E várias outras drogas foram surgindo ao longo do caminho, que também nos auxiliam muito no tratamento medicamentoso da doença de Parkinson. Muito bom, doutor. A gente vê que hoje em dia a gente já está em 2020, né? Não tem ainda nenhuma droga modificadora de doença, mas a gente sabe que a levodopa é o carro-chefe aí para o tratamento da doença de Parkinson. Doutora, falando um pouco da história natural da doença de Parkinson, a gente sabe que tem algumas teorias clássicas aí, que eu lembro das aulinhas, que desde a residência, que a senhora já explicava para a gente direitinho, que é a hipótese de Braak. Fala um pouco para a gente, doutora, da hipótese de Braak. Na verdade, isso surgiu primeiro para os quadros cognitivos, né? Esse espraiamento, essas alterações anatomopatológicas. E Braak, na época, ele era marido e mulher, eles eram casados, ela era orientadora dele. E o que eles fizeram? Eles observaram o aparecimento dos corpúsculos de Levy, que é um marcador de doença de Parkinson, de parkinsonismo, de doença de Parkinson, como que eles iam surgindo ao longo dos anos de um paciente, claro, em diversas fases, pacientes em diversas fases da doença. E eles perceberam que existia um certo caminho a seguir da região do tronco encefálico até o córtex cerebral. E se nós fizermos uma correlação do aparecimento dessas alterações anatomopatológicas com a clínica do paciente, a gente consegue definir clinicamente falando a doença de Parkinson numa fase pré-motora, na fase motora mesmo, quando nós fazemos o diagnóstico, porque é muito importante a gente ainda lembrar que o diagnóstico de doença de Parkinson, ele é clínico, a gente depois fala um pouquinho até dos exames, mas é um diagnóstico clínico e o paciente só apresenta a Parkinson quando ele tiver uma alteração motora, bradicinesia, associado a tremor de repouso ou rigidez. Então, a bradicinesia também para diagnóstico de doença de Parkinson, ou seja, parkinsonismo idiopático, é uma condição obrigatória. Mas eu vou falar um pouquinho da fase pré-motora. O que acontecia na fase pré-motora? Então, os pacientes na fase pré-motora, eles vão apresentar alguns sinais muito importantes
E um dos principais é o distúrbio comportamental do sono REM. Hoje em dia, alguns estudos já começam até a colocá-lo como um biomarcador das alfa-sinucleinopatias, incluindo aí a doença de Parkinson. O que é o distúrbio comportamental do sono REM? Na fase REM é a fase onde nós temos total hipotonia muscular. E esse paciente, então, geralmente nessa fase é quando acontecem os sonhos, mas o paciente está sonhando, mas ele não se movimenta. Com o distúrbio comportamental do sono REM, ele mantém o tônus muscular, ele perde essa capacidade de ficar hipotônico. Então, é como se ele participasse do sonho. Então, ele chuta, ele fala. Tem alguns pacientes que chegam a cair da cama. Eu tenho um paciente que canta ópera. Então, isso pode ser muito variado e é interessante assim, que a mulher falou, olha, doutor, os vizinhos estão reclamando, ele está cantando muito. Depende muito, mas normalmente esses pacientes, eles falam, eu estava lutando com o leão, com o ladrão, eu estava correndo. Então, o cônjuge, o companheiro de cama desses pacientes, ou dessas pacientes, eles acabam apanhando muitas vezes, levam puxão de cabelo. Isso é um sintoma não motor muito característico dos pacientes com doença de Parkinson na fase pré-motora. Pode acontecer durante a evolução da doença? Pode, mas na fase pré-motora ele pode preceder até, de vez em quando, 4 décadas o aparecimento da doença. É muito tempo. Um outro sintoma muito comum que acontece em 90% dos pacientes com Parkinson é a alteração do olfato. Então, a anosmia é extremamente comum nesses pacientes. Depressão também é muito importante e constipação intestinal. Aí, se você pegar esses 4 sintomas no motores e correlacionar com a teoria de Braque, você vai ver que as alterações estão aonde? Na região do bulbo e da ponte. Núcleos serotoninérgicos, noradrenérgicos. A gente não falou de dopamina ainda. É a fase pré-motora. Quando a gente chega no estágio 3 e 4, que seriam 1 e 2, esses que eu falei, aí sim começa a haver o comprometimento do mesencéfalo. E aí a dopamina toma conta e, consequentemente, surgem os sintomas motores. E a partir daí a gente tem a fase moderada, avançada da doença, depois do diagnóstico. Aí vocês podem ver essa parte da teoria de Braque-Braque, esse espraiamento, esse sentido caudal rostral, né? E o que a gente percebe? A gente percebe aí os outros sintomas da fase avançada. Os distúrbios cognitivos, porque já pegou o córtex, psicoses, alucinações, alteração muitas vezes visoespacial que a gente vê e é comum nesse paciente, atencional. Quadros relacionados ao comprometimento do córtex. Lembrando que o neurotransmissor aí é acetilcolina. Então, a doença de Parkinson, não existe um comprometimento só da dopamina. Outros neurotransmissores tão importantes quanto também estão acometidos. Também fazem parte dessa sintomatologia. Sabe por quê, André? Muitas vezes, uma fase moderada avançada, os pacientes, eles não têm queixas mais motoras, eles até aprenderam a lidar. Mas os sintomas não motores, fadiga, dor, a gente não pode esquecer que os pacientes têm muita dor relacionada à doença de Parkinson. Isso no passado foi meio negligenciado, hoje em dia a gente percebe que é um sintoma não motor muito relacionado. As desautonomias são sintomas que pioram muito a qualidade de vida do paciente. Sem falar, de novo, nos outros distúrbios do sono que esses pacientes também apresentam. Muito interessante, doutora. E muito comum, né? Que às vezes a gente esquece de perguntar para o paciente. Normalmente o paciente com Parkinson já chega para você rígido, com tremor, tudo, mas quando você vai na anamnese, na história clínica e vai puxar há quantos anos ele tinha uma anosmia, há quantos anos ele já tinha essa alteração do olfato. Normalmente ele vai dizer, há muitos anos eu tinha isso. E constipação, essa questão do sono é muito interessante. Normalmente quem vai falar mais é o acompanhante, que é ele que vai apanhar. Né? Sem dúvida. Muitas vezes você já pega o paciente que já está dormindo separado, em quartos separados, né? O marido muito comum. Tá num lugar muito comum. Muito interessante, doutora. Sintomas premotores a gente não pode negligenciar, verdade? De jeito nenhum, porque nos auxiliam no diagnóstico, né? Com certeza. E agora, doutora, chegando para síndrome motora, que a gente vê mais. E aí a gente vai falando da síndrome motora e depois a gente já vê com os critérios, que tudo tem relação. Toda essa questão da bradicinesia, porque muitas vezes até o público leigo acha que Parkinson só treme. Parkinson tem que tremer. E a gente vê que não é
não é só o tremor, que a bradicinesia é um sintoma muito importante, é um sintoma cardinal, fundamental para você incluir o paciente com parkinsonismo, correto, doutora? Perfeito. Você, como meu residente e vários outros que estão aí, já me escutaram dizer essa frase, e eu costumo dizer muito isso para vocês. Nem todo mundo que treme tem doença de Parkinson e nem todo paciente com Parkinson treme. Nós temos 40% dos pacientes que têm a forma rígido-cinética, eles vão apresentar pouco ou nenhum tremor. Geralmente é uma forma até de evolução um pouco mais grave, mais sujeita a apresentar discinesias com o tratamento em relação à forma que nós chamamos tremulante. A forma tremulante, ela até costuma ter uma evolução melhor e é mais fácil o diagnóstico. Por quê? Porque o paciente, ele procura o médico mais cedo, porque ele está vendo o tremor, ou alguém falou para ele do tremor. O paciente que tem a forma rígido-cinética, primeiro que no início, ele não está completamente travado. É um lado do corpo, ou um membro, por exemplo, superior direito, que está um pouco mais lento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um ortopedista, porque ele está com dor no ombro. Ah, meu braço está meio duro, acho que eu estou com o ombro congelado. Quantas vezes o ortopedista até fala, não, não é bem isso, é melhor só procurar um neurologista. Passa mais despercebido. Então, ele talvez demore um pouquinho mais para chegar ao neurologista, pensando, ah, não, isso deve ser doença de Parkinson. Um outro colega que nos encaminha também muito é o psiquiatra. Porque é um paciente, eles vão se queixando de depressão, que pode preceder 2 ou 3 anos da doença, do aparecimento do diagnóstico do sintoma motor. E aí ele começa a perceber que ele está um pouco mais lento, aí ele fala um pouco da escrita, que está um pouquinho alterada. Então, no início, o quadro é assimétrico, isso é uma coisa extremamente marcante. Começa de um lado, depois evolui para o outro, e normalmente o lado que o paciente começou o sintoma vai ser sempre o pior, quando o paciente evolui, mas é muito sutil. Ele perde um pouquinho de destreza de um lado do corpo, mas nada. Então, a gente tem que prestar muita atenção a esses detalhes, né? O transtorno do movimento, de uma maneira geral, é feito de observação e detalhes. Era isso que eu ia dizer, doutora. Você tem muita prática nisso, e eu acho que a beleza do distúrbio do movimento é justamente a observação. A observação e também o tocar, né? A gente perdeu um pouco agora a questão do tocar, de sentir rigidez agora com essa questão do Covid. Mas, doutora, digo uma dica prática, como perguntar também. Às vezes o médico não sabe como perguntar essa questão da bradicinesia, do tremor. Como é que o paciente normalmente se queixa no dia a dia? Então, normalmente o que eles falam, alguns falam, usam a palavra fadiga. Ah, eu fico mais fadigado no final do dia. Na verdade, o que ele fica é como se realmente gastasse a energia. Então, ele fica mais lento no fim do dia. Eu demoro mais tempo para fazer as coisas que eu usualmente antes fazia num tempo X, agora eu faço em 2x. Eu demoro mais tempo para fazer a barba. Uma coisa que eu pergunto, que eu aprendi com os meus pacientes e fica uma dica legal, é assim, quando o senhor está escovando o dente, o senhor tem que trocar de mão? Cansa? Muitos falam, ah, é verdade, eu tenho que trocar de mão. Por quê? Porque é um movimento repetitivo e que ele vai cansando, porque liga, entre aspas, o automático, não é mais voluntário, e ele começa a cansar, ele começa a ter uma diminuição do movimento. Então, muitas vezes, tarefas pequenas do dia a dia, ele vai falar, eu estou demorando mais para fazer, eu estou com dificuldade para abotoar a camisa. Então, são coisas muito sutis que, na fase inicial, podem nos auxiliar no diagnóstico durante a anamnese. Muito legal. Doutora, e do ponto de vista técnico, já agora para o médico que está examinando, como é que ele pode identificar a bradicinesia? Então, olha que interessante, eu tenho uma paciente que ela me ajudou no diagnóstico, porque ela falou assim para mim, doutora, quando eu vou no banco, tem uma parede que é meio espelhada. Eu percebi que o meu braço direito fica mais parado quando eu ando. Eu falei, pronto, ela é super observadora. Mas é exatamente isso que o médico tem que observar. Então, isso nos auxilia muito, porque às vezes, e vocês pegaram pacientes assim no ambulatório, você examina, você não acha que tem muita lentidão. No nosso exame clínico, parece até normal. Aí você coloca o paciente para andar, para ver como é que é o balanço passivo dos braços, e você percebe que um lado ele balança muito bem o braço e o outro está paradinho. Isso é um sinal de bradicinesia importante, fácil da gente perceber, para dar o diagnóstico, e a gente não precisa esperar o paciente evoluir para ele diminuir o movimento, quando a gente faz movimentos alternados com a mão. Só no dia a dia dele, a gente já no andar dele, a gente já começa a perceber. Uma outra coisa interessante é assim, o paciente sentou na sua frente,
Vocês sabem e me conhecem, eu falo muito com a mão, eu gesticulo muito. O paciente com Parkinson, ele está paradinho, ele é capaz de ficar na mesma posição a consulta inteira, sem se movimentar. Não há essa necessidade. Então, a movimentação global desse paciente também está diminuída. Então, esses pequenos sinais e sintomas nos auxiliam no diagnóstico na fase inicial. Porque, óbvio, é muito mais fácil. O paciente que chegou, eu falo, ele já leu o livro, chegou preparadinho, você olha e fala, ele tem Parkinson, ele está tremendo, ele tem rigidez, ele está lento, fica fácil. Agora, quanto mais cedo a gente diagnosticar e tratar, melhor a evolução do paciente, melhor a qualidade de vida dele. Muito bom, doutor. Colocar o paciente para caminhar, então, é fundamental, né? Então, sem dúvida. Não adianta você estar num consultório pequenininho e não colocar o paciente para andar, ou dar 2, 3 passos e acha que conseguiu identificar a marcha do paciente. É muito legal. Vai para a sala de visita, se for o caso, sala de espera e faz ele andar. O neurologista é aquele que bota os pacientes para andar mesmo. Tem que andar o corredor para você avaliar. É isso aí. Em relação ao tremor, como seria a característica do tremor do paciente com Parkinson? O paciente com Parkinson, ele tem o tremor característico de repouso. Ou seja, quando não há contração muscular. Qual que é a pergunta que eu faço? Quando o senhor está quieto, para o homem no caso, né, que gosta muito de futebol, vendo seu futebol, seu time está ganhando, está tudo bem, o senhor treme? É aí que eu tremo, doutora. Porque aí eu estou lá relaxada, eu tremo. Ou, a hora da novela, um filme, minha mulher segura até minha mão, ou meu marido fala para eu parar de tremer. Se a senhora está ou cozinhando, ou executando alguma outra tarefa, treme, melhora o tremor. Então, o tremor melhora durante a ação, durante o movimento voluntário, e piora ou é desencadeado pelo repouso. Então, a característica do tremor da doença de Parkinson é de repouso. Repouso. Não podemos confundir com o tremor essencial, que é exatamente o contrário. É aquele tremor em que o paciente vai derrubar o cafezinho. A hora que ele vai tomar, a hora que ele vai exercer alguma ação, é quando ele treme. E durante o repouso, ele está bem. São, na verdade, tremores opostos, né? Muito interessante. Quando a gente consegue diferenciar isso do tremor essencial, tremor postural, tudo. Agora fica difícil quando o paciente já tem tremor essencial e começa a desenvolver o parkinsonismo, né, doutora? Aí eu acho que vai aí da experiência do médico, né, doutora? E nesse caso, doutora? Mas aí a gente lembra o seguinte, eu só vou poder fazer o diagnóstico se ele tiver bradicinesia. Eu não vou usar o tremor. Eu vou usar a lentidão dos movimentos para perceber isso. Eu vou observar a voz do paciente. Então, uma outra dica que é legal, muito importante, que nos auxilia. Quando o senhor fala, se o senhor falar muito, o senhor fica rouco? A voz diminui? É verdade. Quando eu falo muito, parece que a voz fica rouca. Daí vira o acompanhante falar, é verdade. De vez em quando eu peço para ele repetir, porque ele começa a falar baixinho. Então, essa hipofonia também nos auxilia no diagnóstico. Muito interessante. Questão do piscamento também, né, doutora? Interessante que agora tem muitos lugares que a gente atende que não parou, né? Então o paciente vai de máscara. Eu tenho uns pacientes com Parkinson, outro dia mesmo, eu parei, caramba, agora eu consigo ver o piscamento. Eu ficava olhando para o olho do paciente, ver como estava o piscamento, porque é mais lentificado. O paciente com Parkinson, ele vai piscar menos, né? Vai. Perfeito, muito é isso bom, mesmo. doutora. Doutora, então a gente falou de 3, né? A gente falou já dos importantes. Bradicinesia, que é o carro-chefe, aí, tá? Perfeito. Falamos também do tremor e da rigidez, doutora. Como é que a gente identifica no exame? Então, é o que a gente chama de rigidez em roda denteada, né? Isso é algo bem interessante. A rigidez em roda denteada, isso você só vai conseguir no exame. Você vê o paciente meio, a gente fala, ele está meio rígido, mas muitas vezes não é rigidez, é bradicinesia. Mas ao exame, quando nós fazemos o paciente bem relaxado, isso é muito importante, porque ele não pode ajudar o médico a fazer o exame, porque isso pode nos confundir e confundir muito. Então a gente fala, e vocês também já me escutaram a falar isso, não mexe, deixa que eu vou mexer. Se a gente usar a palavra relaxa, aí esquece que não vai relaxar mesmo. Ou então assim, distrai um pouco, né, doutor? O paciente vai distraindo, pega, como quem não quer nada, já pega na mão e vai... Exatamente. E aí, você vai fazer, eu não sei se vocês me chamam, mas esse movimento
principalmente de extremidades, nos auxilia muito. E a gente percebe, parece que como se fosse uma roda enferrujada, tanto para a extensão quanto para a flexão das articulações, existe uma limitação do movimento. Isso é a rigidez. Isso pode ser visto em qualquer articulação, mas é muito mais fácil você ver em membros superiores, dá para ver nas membros inferiores, mas membros superiores isso é bem nítido. Então, no exame neurológico, a gente consegue avaliar isso. Muito bom, doutora. Então, pessoal, a gente falou de 3 principais sintomas aqui do paciente com Parkinson. Aqui eu não sei se não ficou muito boa a imagem, mas aí a gente já chega, doutora, na definição do parkinsonismo, né? Uhum. E aí nos critérios diagnósticos, o que a gente percebe? Essa questão da bradicinesia. Comenta um pouquinho, doutora, agora desses critérios diagnósticos. Qual é a intenção do critério diagnóstico no diagnóstico do paciente com doença de Parkinson? Como é que surgiu isso, André? Mais ou menos na década de 90, o Andrew Lees, que é um grande estudioso, o inglês, eles fizeram uma avaliação anatomopatológica de 100 pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson. E fizeram uma avaliação anatomopatológica. Eles perceberam que 25% desses pacientes que as pessoas realmente, que os médicos fizeram o diagnóstico de doença de Parkinson, eram parkinsonismo. Então aí começou a se surgir o que nós chamamos de red flags, ou seja, sinais de alerta para que talvez aquele paciente evolua no início como um paciente com doença de Parkinson, mas ele desenvolva um quadro de parkinsonismo plus. Dentre as doenças mais comuns para o diagnóstico inicial, nós temos a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas, a degeneração córtico-basal e a demência por corpos de Levy, entre outros, mas esses são os mais comuns. Dessas doenças, a atrofia de múltiplos sistemas, nos 3 primeiros anos, é muito, muito parecida com a doença de Parkinson, inclusive com boa resposta à levodopa. Então, a partir daí, esse grupo criou alguns critérios diagnósticos para tentar orientar um pouco mais o neurologista para poder diagnosticar um pouco mais adequadamente esses pacientes. Então, alguns sinais de alerta foram evidenciados e foram levados, digamos assim, mais valorizados. Alteração da motricidade do olhar. Então, os pacientes que têm, ao longo dos 3 primeiros anos de doença, não pensem vocês que o paciente vai chegar lá com o olhar paralisado, não é assim não. Mas ao longo da evolução, o olhar vertical, principalmente para baixo, existia uma limitação, a gente pensa muito mais no parkinsonismo plus, principalmente PSP, paralisia supranuclear progressiva. Paciente que evolui de uma maneira muito rápida, com muitos sinais desautonômicos, então muita hipotensão ortostática, tendência a quedas durante a evolução, a gente pensa muito em atrofia de múltiplos sistemas. Pacientes que têm um quadro cognitivo já desde o início, demência por corpúsculos de Levy. Quando você tem, por exemplo, um paciente que tem uma alteração, um parkinsonismo, um hemiparkinsonismo, e é bem marcado, ou seja, um lado é extremamente diferente do outro. A gente pensa em degeneração córtico-basal. Além de, na degeneração córtico-basal, alteração da cognição, quadros de mioclonia, o que nós chamamos do membro alienígena, então é um membro que tem vontade própria. Só que nós temos que observar esse paciente como um todo, porque nem sempre o paciente tem todos esses sintomas. Então, um auxílio muito grande é a resposta à terapia dopaminérgica. Em quanto tempo a gente observa? Nos 3 primeiros anos de doença. Então, não adianta nós querermos, na primeira consulta, fechar o diagnóstico desse paciente. Não tenha vergonha de falar, olha, provavelmente o senhor tem doença de Parkinson, mas nós temos que ver como é que vai ser a sua resposta à medicação, como o senhor vai evoluir. E esse é um dos motivos em que nós não devemos indicar a cirurgia, o DBS, antes de 4 anos de evolução do paciente. Isso é muito importante para a gente poder ter certeza dos diagnósticos, porque uma das indicações tem que ser doença de Parkinson. Muito bom. Aí entra naqueles critérios de suporte, né? Que a gente já conversou sobre isso. Então, tem que, normalmente, o paciente, como é aquele paciente típico, doutora, com doença de Parkinson, em relação à levodopa, a resposta, o que você espera de um paciente que você já está pensando em uma doença de Parkinson para ele? Então, a resposta à levodopa, ela é muito boa.
Claro que a gente não pode confundir, existem alguns pacientes que têm boa resposta à levodopa, mas tem efeito colateral. Eu não estou falando disso, estou falando da resposta à levodopa. Às vezes o paciente vem bem debilitado, tem que andar com auxílio. Você institui o tratamento correto, ele volta a outra pessoa, ele volta normal. Literalmente parece que ligou o botãozinho do on, de ligar mesmo. Então ele melhora. Então a resposta é muito boa. Nos pacientes com Parkinsonismo Plus, essa resposta não é tão boa, com a exceção da atrofia de múltiplos sistemas, que na fase inicial pode ter boa resposta, pode ter. Então isso é um dos critérios. E além disso, manter uma boa resposta à levodopa. Não é só ter, mas manter uma boa resposta à levodopa. Então é um critério que antigamente a gente fazia muito, e até hoje. Acho que cortou um pouco. Vamos ver. Vou Estão me esperar um ouvindo? pouquinho. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Pode, Ótimo. pronto. Agora sim. Então, voltando um pouquinho. A gente faz o quê? A gente faz o teste terapêutico com a levodopa, até nos auxilia no diagnóstico. Você dá a levodopa para o paciente, ele volta em 1, 2 semanas. Doutora, eu estou muito melhor. Você pode até ajustar a dose, mas fala, teve resposta à levodopa. Isso também é um dos critérios que pode nos auxiliar no diagnóstico. Muito bom. E a questão da assimetria do sintoma, doutora, da doença de Parkinson? Também é uma assimetria, a assimetria também é um dos critérios também, né? Importantíssimos. A doença de Parkinson, ela é assimétrica. Vai acometer, ambos os lados vão ser acometidos de uma maneira mais progressiva, mas ela tem início assimétrico. Quando esse início é simétrico, também é um sinal de alerta de que pode estar relacionado a um parkinsonismo, e não a doença de Parkinson. Muito bom. O que a gente percebe, doutora, quando você está pensando, a gente já entra aí na discussão de diagnóstico diferencial, da MS, PSP, degeneração córtico-basal. Quando você já tem aquele sintoma, aquele sinal e sintoma inequívoco de uma AMS, PSP, você entra no critério de exclusão, correto? Vê que aquele paciente já tem aquela paralisia do olhar, tem uma alteração cerebelar, opa, você já começa a pensar que esse paciente já não se enquadra, tá? Perfeito. E aí, tendo um critério de exclusão, a gente não tem como fechar o diagnóstico de doença de Parkinson, certo? E como entra essa questão de um red flag, que seria aquela alteração não inequívoca desse diagnóstico diferencial que a gente viu do parkinsonismo atípico, e os critérios de suporte? Como é que funcionaria, doutora? Essa questão de um red flag, um sintoma de suporte. E sabe que na prática isso aí a gente resolve rápido, assim, né? Mas o pessoal que está começando, que precisa ver essa questão dos critérios diagnósticos é importante, né? Exatamente. Quando você tem um paciente que já tem um red flag bem marcado, você não consegue, muitas vezes, só com esse sintoma, fechar que tipo de parkinsonismo é. Então, mais uma vez, a gente vai ter que ver como é que esse paciente vai evoluir e que outros sintomas ele vai apresentar que possam nos auxiliar na evolução do paciente. Por quê? Porque os quadros de parkinsonismo, eles são mais agressivos, eles têm uma evolução mais curta de tempo de doença. O paciente com doença de Parkinson, ele pode evoluir depois de 30 anos, ele ainda ter a doença e está muito bem, sabe? Está sendo controlado. Isso não acontece com os quadros de parkinsonismo. Os pacientes com parkinsonismo, eles têm uma evolução mais limitada, até porque eles têm uma pior resposta ao tratamento. Mas, aparecendo esses sintomas, claro, como eu coloquei para vocês, apareceu a gente pensar nisso, aquilo, mas tem pacientes com atrofia de múltiplos sistemas que podem ter alteração de motricidade. Pode ter uma lentificação dos movimentos, perdão, oculares. Mas o que me dá o diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas? É aquela evolução muito rápida. Em 5 anos o paciente está na cadeira de rodas. Isso não acontece com o paciente com doença de Parkinson. Então, aí, a partir daí, a gente pode, clinicamente, dar o diagnóstico. Existe a parte de exame de imagem, que nós chamamos, então, o sinal do beija-flor ou do pinguim, quando você tem uma diminuição do mesencéfalo, em casos de paciente ou com paralisia supranuclear progressiva, ou o sinal da cruz, na atrofia de múltiplos sistemas. Então, existem outros sinais. Só que esses sinais neurológicos, eles ocorrem depois de 3, 4 anos de evolução, não na fase inicial, quando ocorre. Então, a gente também não vai poder ficar esperando isso para poder fazer
um diagnóstico adequado desses pacientes. Muito bom, doutora. Então a gente viu, a gente já conversando aqui, a gente já falou todo dos critérios diagnósticos, tá? Então, se for uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida, é aquele paciente que não tem a ausência de critério de exclusão. A gente viu que ter um critério de exclusão já não é doença de Parkinson, tá? E ter pelo menos 2 critérios de suporte, que foi o que a gente viu. Já um paciente que apresenta um red flag, ele não pode ter uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida, mas ele pode ter uma doença de Parkinson clinicamente provável. E aí tem que contrabalancear. Um red flag e um sintoma de suporte. 2 red flags e 2 sistemas de suporte. Passou de 3 red flags, aí, doutora, a gente tem que eliminar a hipótese de doença de Parkinson, né? E você já consegue, muitas vezes, fazer o diagnóstico de qual parkinsonismo plus esse paciente apresenta, né? Muito bem, doutora. E eu agora, já falando dos critérios diagnósticos, acho que a gente pode falar dos grupos, né, de tratamento que a gente tem para a doença de Parkinson. A gente viu que a levodopa é o carro-chefe, né, mas a gente tem outros grupos também, de agonistas dopaminérgicos, inibidores da CONT, inibidores da MAO. O que você tem a falar, doutora, um pouquinho dessa... A gente sabe que são muitas medicações e que o mais importante é o dia a dia na prática. Só de levodopa tem vários tipos, 5 subtipos, mais ou menos, no Brasil, né? O que você tem a falar, doutora, um pouquinho, pessoal? Vai depender muito da fase do paciente, quais os sintomas ele apresenta, se ele apresenta ou não complicação motora, para a gente tratar esse paciente. O que é o mais importante? O tratamento da doença de Parkinson, ele é individualizado. Não existe um paciente tratando igualzinho ao outro, porque vai depender da atividade desse paciente social, cultural, econômica. Se é um paciente que está na fase, por exemplo, inicial, eu vou escolher da agonista dopaminérgico, o inibidor da MAO como a rasagelina ou a levodopa. Isso vai depender do perfil desse paciente. Se é um paciente, por exemplo, é um empresário, que ele sustenta a família, que ele viaja muito e que ele tem que estar muito bem naquele momento, eu tenho que escolher o tratamento gold standard, que é a levodopa. Porque eu preciso otimizar o tratamento nesse paciente. Agora, vamos supor que é um paciente que já está aposentado, que já está com a vida ganha, está muito bem, brincando com os netinhos, que é o ideal para todo mundo, que tem um pouquinho de tremor, que os sintomas são muito sutis. Por que não iniciar, por exemplo, com monoterapia da rasaginina? Então, isso vai depender do perfil do paciente. Não existe uma regra, não existe um protocolo. Eu acho que talvez seja por isso que as pessoas falem, é difícil tratar Parkinson. Não é que é difícil, é que a gente não tem como seguir um protocolo. Primeiro esse não deu certo, depois esse não deu certo. Depende da vida do paciente. E é isso que nós temos que adaptar. O paciente não deve se adaptar ao Parkinson, mas sim o Parkinson se adaptar ao paciente. E o tratamento é a mesma coisa. Desde horário de alimentação, se a gente for instituir a levodopa, que a gente não pode esquecer que tem que manter uma certa distância, porque há uma competição com as proteínas da dieta, até ver se esse paciente tem algum perfil, por exemplo, para transtorno de controle de impulso. Esse paciente não é um candidato a utilizar o agonista dopaminérgico, porque a classe de agonistas dopaminérgicos estão relacionados ao aumento de transtornos de controle do impulso, como, por exemplo, jogar, compras, hipersexualidade, comer muito, são os transtornos mais comuns. Então, a gente tem que observar o perfil desse paciente. Por exemplo, se é um paciente que chega para você, a esposa fala, ele sempre joga pôquer, você vai introduzir o agonista dopaminérgico, aí a responsabilidade passa a ser sua, porque você sabe que esse paciente tem uma predisposição maior. Então, tudo vai depender do paciente. Agora, é importante a gente ter alguns conceitos básicos. Agonista dopaminérgico, a rasagelina e a levodopa, elas podem ser usadas como monoterapia na fase inicial da doença de Parkinson. O entacapone já não. O inibidor da CONT, que é o entacapone, ele deve sempre ser usado em associação com a levodopa, na mesma tomada. Porque ele vai funcionar como se fosse um guarda-costa da levodopa, melhorando a concentração plasmática e a biodisponibilidade, ou seja, o aporte de levodopa para o cérebro, passar a barreira hematocefálica. Se eu der, e infelizmente eu estou falando isso para você, André, porque eu já recebi pacientes que tomavam só o entacapone sem a levodopa ou separado. É mesmo que nada, né? Não tem, é nada. É nada, é só para ter efeito colateral. Então a gente deve estar atento. E
o entacapone, ele é utilizado quando? Quando eu tenho wearing off, quando eu tenho diminuição de efeito no final da dose. Se não existir isso, se o paciente, por exemplo, estiver muito bem, ele não percebe a diminuição da ação da levodopa, não tem por que, nesse momento, eu associar o entacapone. Então, a gente vai tratar de acordo com a evolução do paciente. O paciente me diz um negócio e eu ajo em relação a isso. Muito interessante, doutora. Então, entacapone a gente usa mais quando o paciente, normalmente você já está há alguns anos usando levodopa no paciente, ele começa a ter esse efeito de fim de dose, o wearing off. Perfeito. E você usa entacapona, é uma boa medicação, certo? Doutora, Sim, e quando começa aqueles movimentos involuntários, que o paciente começa a dizer que está inquieto, como se estivesse dançando, o que a senhora tem a dizer das discinesias? As temerosas discinesias, porque quando elas são sutis, o paciente não liga muito. Na verdade, é assim, André, isso até existe um estudo. O paciente com doença de Parkinson, ele prefere ter discinesias a ficar travado. Eu acho que até é compreensível, porque a discinesia está relacionada à ação da levodopa. Então, você fala para o paciente, olha, quando você começar a ter esses movimentos, é porque o remédio está agindo. E é quando ele consegue fazer as coisas. Mas existem algumas discinesias que são muito incapacitantes. Então, dependendo do tipo de discinesia, nós temos que ajustar a dose da levodopa, tentar diminuir a dose da levodopa e lançar mão do agonista dopaminérgico, do entacapone, para tentar compensar essa ação e tentar diminuir, então, as discinesias. Existem alguns pacientes que a gente já fez de tudo, já tentou ajustar essa dose, já usou a amantadina, que é um antagonista NMDA, e a indicação precisa da amantadina é para discinesia hoje em dia, é nível A de evidência, então ela é indicada para o surgimento das discinesias, mas a gente não conseguiu melhorar. Aí sim você pensa no procedimento cirúrgico, porque o tremor e as discinesias são as principais indicações para o DBS, para o Deep Brain Stimulation, para o eletrodo, tá bom? Agora, vou até pegar um pouquinho o gancho da amantadina. Gente, por favor, não pode ser introduzida a amantadina, a gente fala para o Brasil todo. Existem lugares que nós não temos um acesso aos agonistas ou à levodopa com muita facilidade, mas sim a amantadina e a levodopa ou de vez em quando a selegelina. Pode ser usada a amantadina na fase inicial? Até pode. Ela pode ser usada como monoterapia. Ela tem um efeito curto. O que acontece muito, André, é que muitas vezes a amantadina vira vitamina. Ou seja, ela já não está agindo mais, o paciente já está com vários outros medicamentos, mas ela está lá. Então ele toma essa amantadina há 10 anos. E aí você realmente tenta tirar, ele não consegue. Porque ele se acostumou com a medicação, mas não está trazendo benefício. E na hora que você precisa utilizar a amantadina para as discinesias, ele já está usando há um tempão. Então, a amantadina, ela tem o seu benefício, optou por utilizar, utilize. Cada um tem a mão com o medicamento. Mas a partir do momento que a gente percebeu que ela não está mais surtindo efeito, tira essa medicação e introduz outra. E deixa, lembrem-se dela para a parte de discinesias, para o tratamento das discinesias. Muito bom, doutora. E quer dizer, então, por exemplo, paciente com sintoma leve, doutor, imagina aí, por exemplo, um advogado ou um médico com sintomas leves de parkinsonismo, assimétrico, pouca funcionalidade, mas assim, para ele, essa alteração da funcionalidade é importante, né? Essa questão do início do tratamento também precoce, doutor, o que a senhora tem a dizer também? Você está falando do passo. Deixa eu só, é que eu vi aqui, eu vou me intrometer um pouquinho numa pergunta que é muito interessante e muito importante que fizeram a respeito da clozapina. A clozapina, sim, ela também pode ser usada para discinesia, para tratamento das discinesias, e ela é bem eficaz. E ela é um antipsicótico, como a gente sabe, para psicoses também é a primeira escolha para o tratamento da doença de Parkinson. Por que nós não usamos muito? Pelo principal problema de você ter uma granulocitose, ter diminuição de leucócitos e a gente ter que fazer um controle semanal e depois de 6 meses, quinzenal de sangue, para você poder avaliar os leucócitos. Eu confesso a vocês que a gente utiliza, eu nunca tive um problema muito sério com a clozapina, a gente usa até doses baixas, mas não é dose dependente,
mas nós temos a obrigação de fazer. E dependendo do paciente, de onde ele está, ele não tem como fazer esse controle adequado. Então, por isso a gente acaba utilizando um pouco menos. Mas é um excelente medicamento também. Desculpa, agora... Normalmente fica para esse paciente, por exemplo, você tem cinesia, você usou amantadina, não tá respondendo, e aí você acaba usando a clozapina. Sim, ou é aquele paciente que está numa fase mais avançada, com muita discinesia e tem psicose. Você tem um medicamento que você vai usar, um antipsicótico que você vai utilizar para melhorar a psicose e, ao mesmo tempo, ele pode trazer benefício para controlar as discinesias. Então, pode sim ser utilizado. Muito bom. E era só aquela questão do paciente que tem poucas alterações, mas é um paciente bem funcional, ativo, que precisa estar ativo para a sua funcionalidade. Exato. É o empresário que a gente conversou, né? E muitas vezes a gente tem que lembrar até, e isso é uma das indicações pela Academia Brasileira de Neurologia, o risco de se perder o emprego, capacidade laborativa e, outra coisa, constrangimento social. Às vezes você acha que o paciente está muito bem, mas ele está muito constrangido. Existe uma parcela menor de pacientes, geralmente um pouco mais jovens, que eles têm muita dificuldade na fase inicial em aceitar a doença. Cabe a nós médicos trabalharmos psicologicamente esse fator também. Mas esse é aquele paciente que ele precisa se sentir bem, ele precisa perceber que a doença de Parkinson não é um bicho de 7 cabeças, que tem muito que a gente pode fazer. Então, aí a terapia dopaminérgica é a mais importante em relação à não dopaminérgica. E dentre eles, a levodopa é o gold standard. Então, não há problema algum você iniciar o tratamento da doença de Parkinson com a levodopa, de forma alguma. Qual é o cuidado que nós temos que ter? Qual é a condição sine qua non? A menor dose possível. É também comum o paciente chegar no consultório, encaminhar de outro médico, mesmo de clínicos, muitas vezes que a gente quer melhorar, o paciente é poliqueixoso, então os médicos acabam aumentando a dose da medicação, com 600 miligramas na fase inicial de levodopa. Na fase inicial, o ideal, e essa fase inicial eu falo os 3 primeiros anos de doença, é até 400 miligramas, entre 300 e 400, mas se você conseguir, no comecinho, deixar o paciente com 150 miligramas, ou seja, meio comprimido, do de 100/25 que nós temos no nosso mercado, 3 vezes ao dia, por exemplo, 1 hora antes de cada refeição, com um copão de água, e ele ficar bem, acabou o assunto, é aí que eu vou parar. Então, é sempre a menor dose possível. Por quê? Porque os estudos mostram, o EUDOPA, o estudo de Gana, que fizeram no subdeserto do Saara, que, na verdade, é o tempo de evolução de doença e a dose mais alta de levodopa que induzem as complicações motoras, mas não o tempo de uso da levodopa. Então, isso é importante para a gente não, muitas vezes, perder a mão e falar, não, mas eu quero evitar utilizar na fase inicial. Não, pode ser utilizado. O que você não vai poder aumentar. Então, eu precisaria aumentar porque ele não está bem. Aí eu vou associar um agonista, aí eu vou associar a rasagilina, ao invés de aumentar a dose da levodopa. Interessante. Doutora, eu lembro que a senhora falava muito também que às vezes a gente esquece de perguntar a questão da rigidez noturna do paciente, que ele não se mexe na cama, tudo. Fala um pouquinho dessa prática de perguntar exatamente a rigidez, tudo que o paciente tem noturno. Quando o paciente tem queixa de sono, uma das coisas que a gente tem que averiguar é exatamente isso. Será que ele está com distúrbio do sono? Ou será que ele está muito rígido de madrugada e a hora que aqueles micro despertares que todos nós temos, ele tem um macro despertar, na verdade. Por quê? Porque ele acorda um pouquinho e ele percebe que ele não vai conseguir ajustar o lençol, que ele não vai arrumar, ele não consegue nem se virar na cama. Então ele acaba acordando, fica um sono muito fragmentado. Então, quando a gente identifica que esses pacientes, eles se queixam de que de noite, ou para levantar e ir ao banheiro e voltar, ele tem mais dificuldade, ele precisa às vezes acordar, por exemplo, a esposa para ajudar o marido, a gente tem que otimizar o tratamento durante a madrugada. Para isso, nós escolhemos a levodopa de liberação lenta. Nós temos a levodopa de liberação lenta, então ela na verdade, é uma cápsula, e essa cápsula ela entra em contato com o estômago e ela é porosa, então aos poucos a droga vai sendo liberada, ela não tem um pico de ação tão rápido como a levodopa convencional, mas ela tem uma ação mais duradoura. Então, propicia que esse paciente, você orienta que esse paciente tome essa cápsula ao deitar, a hora que ele for dormir, que de madrugada ele fique melhor. Então, isso é uma das possibilidades.
Muito interessante, doutora. Doutora, aqui em relação Até, Pode só, falar. desculpa, André, não te interrompendo, uma outra que eu me lembrei também. O agonista dopaminérgico. O agonista dopaminérgico, nós temos o PET também no Brasil e tem o Vioral, que dura 24 horas, tanto o convencional quanto o de liberação mais lenta. Existem alguns estudos que mostram que se nós associarmos o PET mais no período vespertino, isso também pode auxiliar na melhora motora durante a madrugada. Interessante, porque tem muitas medicações que a gente não tem disponibilidade no SUS, né? Por exemplo, a Sem dúvida. rotibutina, que é o transdérmico. Eu ia perguntar também alguns dos efeitos adversos, como é que a gente pode manejar também, às vezes, porque o paciente com Parkinson, com o passar dos anos, ele vai ter aqueles problemas autonômicos também, como hipotensão, tudo. Essa questão da hipotensão postural, como é que você costuma abordar, doutora? A primeira coisa para hipotensão é o tratamento não medicamentoso. A gente tenta evitar ao máximo o tratamento medicamentoso com a fluocortisona, que é o mais indicado. O que eu oriento os pacientes? Em primeiro lugar, muita hidratação. O paciente ele tem que se hidratar muito bem, ele tem que evitar exercícios vigorosos e lugares muito quentes. Uso de meia elástica, claro. Eu vi que tem um pessoal do Nordeste, você vai falar assim, Roberta, se eu virar para o meu paciente, no calor que está aqui, fala, o senhor vai usar meia elástica, ele vai olhar para mim e falar assim, doutor, o senhor está louco. É verdade, isso depende do local, mas a meia elástica ela pode auxiliar também. Tem alguns trabalhos que mostram que aquelas cintas abdominais também auxiliam. A elevação da cabeceira a 30 graus, mas não do travesseiro, do pé da cama mesmo, colocar um tijolinho pode auxiliar. Então, existem alguns tratamentos não medicamentosos que são eficazes sim. Se o paciente não for hipertenso, aumentar um pouquinho a ingesta de sódio, de cloreto de sódio, um pouquinho de sal, isso tudo são medidas que auxiliam. Mas você vê que tem pacientes que não, eles têm tendência à queda, eles podem até simular uma alteração cognitiva, quando você tem hipotensão ortostática, então são vários, existe um embelezamento mesmo, vários sintomas podem acontecer por conta da hipotensão ortostática, aí você tem que lançar mão de retentores hídricos, né, para fazer vasodilatação, e entre eles a fluocortisona é o mais indicado, uma dose baixinha, costuma resolver. A amidodrina é um outro medicamento que também pode ter ação, mas aí ainda você está tendo que importar, o pessoal não está utilizando ainda tanto pela facilidade, mas é um medicamento que pode ser utilizado. Legal. Doutora, eu vou abrir espaço para o pessoal. O pessoal pode mandar perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá em cima, se alguém perguntou alguma coisa. Clozapina a gente já comentou, né, doutora? Enquanto isso, doutora, o que a senhora acha? Já teve algum contato? Já usou a safenamida? Já chegou no Brasil? Sim, a safenamida, na verdade, ela já foi aprovada pela Anvisa. A safenamida, para quem não tem familiaridade, é um inibidor da monoaminoxidase. Ela tem uma ação parecida com a rasagilina, mas ela tem um efeito que, apesar de não estar em bula, alguns estudos mostram que ela pode ter uma melhora das discinesias. E já existem estudos mostrando que ela melhora a dor, porque ela tem uma ação tanto inibindo a MAO-B quanto glutamatérgica também. Então, alguns estudos mostram que já até a eficácia quanto a melhora da dor. Ela foi aprovada já no Brasil, mas ainda por problemas mais burocráticos, acho que do próprio laboratório, não conseguiu ainda chegar na farmácia. Então, nós ainda estamos aguardando para poder prescrever. Eu acho que o Alex, nosso amigo aí do Distúrbio do Movimento, também lá da Paraíba, perguntou um pouco sobre o manejo das alucinações. Isso não é tão simples, né, Alex? A primeira coisa que nós temos que fazer é a reavaliação medicamentosa dos pacientes, Alex. Bom, antes disso até, é um paciente que está bem e começou a ter alucinação, como todo paciente idoso, distúrbio infeccioso ou distúrbio metabólico, afastamos essa causa primeiro, porque senão a gente coloca o carro na frente dos bois. Depois disso, não, a gente percebeu que ele veio vindo com um quadro de alucinação, depois evoluiu com um quadro de psicose, já tem distúrbio cognitivo, que muitas vezes está associado, e a gente acha que isso está relacionado a uma fase mais avançada da doença de Parkinson. A gente tem que reavaliar a parte medicamentosa. Medicamentos, biperideno, que infelizmente a gente ainda vê colegas acima dos 60 anos de idade, pacientes acima de 60 anos de idade utilizando.
Ele é um grande vilão para quadros de alucinação e psicose, além da associação direta, o uso crônico com quadros demenciais, cognitivos. Depois dele, a amantadina, os agonistas dopaminérgicos, inibidores da MAO, entacapone e, por último, a levodopa. Então, eu dei em ordem alfabética o que nós teríamos que avaliar em termos de tratamento do medicamento que mais causa alucinação para o que menos causa. Às vezes, nós temos um paciente, um caso clínico, por exemplo, que ele está otimizado do ponto de vista motor, ele está com agonista dopaminérgico e começa a ter alucinação ou delírio persecutório. O que a gente pode fazer, Alex? Tentar diminuir só a dose do agonista, para não ter tanto dano motor. Às vezes, esses pacientes melhoram e resolveu-se o problema. Se eles não melhorarem, aí não tem jeito. A gente vai ter que suspender a medicação e observar. Bom, eu suspendi a medicação, observei, ele piorou o motor e não melhorou a alucinação. Só aí eu vou introduzir o antipsicótico. Qual? A quetiapina ou a clozapina. Aí você vai ter que tratar o quadro de alucinação. Os pacientes, às vezes, principalmente os pacientes com demência por corpos de Levy, melhoram com o uso da rivastigmina, com inibidor. Eles podem melhorar comportamento, por quê? Porque eles têm uma sensibilidade ao neuroléptico muito grande. Então, aí entra também por que a alucinação. Se é da doença de Parkinson, se é um parkinsonismo que está tendo alucinação, mais uma vez, comprova-se como o tratamento é individualizado. Mas é mais ou menos esse esquema que a gente tem que seguir nos casos de alucinação. Muito bom. Carol, outra pergunta, disse que para marcar uma live sobre Huntington. Ah, vamos lá. Vamos lá, marcar. Acho que a minha outra paixão. É uma boa ideia. Doutora ultra especialista em Huntington, sabe? Manja muito, ela é muito boa. Acho que é o G. Kovac, eu acho que perguntou da dor no paciente com Parkinson. A dor é algo, e eu vou fazer a minha culpa em público aqui, que há uns anos atrás eu não valorizava tanto. Não pelo fato da dor, mas falar, ele tem rigidez, ele vai ter dor, e o paciente se queixava, mas se queixava pouco. Hoje em dia, gente, os estudos mostram que o paciente com Parkinson, ele tem dor, e muita dor. Ela pode ser uma dor neuropática, numa porcentagem menor, ela pode ser uma dor relacionada a um quadro distônico, a gente sabe que os pacientes podem ter pela diminuição da dopamina, distonia, e uma dor osteomuscular mesmo, a maioria dos quadros. Porque ele tem mais rigidez, porque ele movimenta menos, porque as articulações estão congeladas. Então, quando um paciente chegar para vocês com dor, valorizem isso. Veja, tentem identificar por que isso está doendo. Se é porque ele está mais rígido, porque ele não tem uma otimização adequada das medicações antiparkinsonianas, para a gente tentar melhorar esse quadro. Se essa dor for neuropática, a gente pode lançar mão, além da otimização com os antiparkinsonianos, de medicamentos para dor neuropática, gabapentina, pregabalina, ou mesmo duloxetina, para tentar melhorar também esse quadro, tá bem? Muito bom. O que, infelizmente, é muito comum é dor na coluna, mas dor mesmo por alteração, por hérnia de disco, osteoarticular, e a gente confunde com camptocormia, que é uma alteração postural que pode acontecer no paciente com Parkinson, com aquela dor de alteração mesmo da coluna vertebral. Então, a gente tem que levar muito em consideração isso daí. Ótimo. A gente está com... A gente está faltando aqui, está naquela contagem regressiva, faltando 1 minuto e 50, infelizmente a live dura 1 hora. As perguntas que estiverem faltando, Carol, a doutora vai mandar um direct para você, viu? Explicando aí da disfagia, já que você é da casa. Tá? Tadinha, ela até estava falando da GTT. É complicado mesmo, Carol, a gente induzir, mas a gente tem que explicar direitinho por quê. A GTT se indica quando você já tem um quadro muito grave de disfagia, o paciente não está se alimentando e tem risco até de desnutrição ou pneumonia. Então tem que ser muito claro com a família, de vez em quando você pede o auxílio de uma fono para tentar melhorar essa parte. Muito bom. Mas doutora, isso é fase bem avançada. Doutora, eu queria agradecer, muito obrigado mesmo pela participação, foi uma satisfação. Vamos marcar depois uma outra live sobre Huntington, foi muito legal, muito prazeroso, fluiu bem, né? Foi ótimo. Muito obrigado, claro. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Obrigada, André, obrigada pelo convite, um abraço a todos, obrigada aos que nos assistiram, foi um prazer mesmo estar aí com vocês. Muito obrigado. Pessoal, a live vai ficar gravada agora
o Instagram ele dá a oportunidade de deixar gravada no IGTV, tá bom? Então, obrigado a todos pela participação. Quem não conseguiu assistir, assista, vai ficar gravado. Então, quem puder seguir, tem o NeuroSchool, tem o YouTube, é só procurar lá, vai ter umas aulinhas, sempre tem alguma coisa interessante. Obrigado, doutora. Beijo a Grande todos, abraço, um gente. beijo. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.